Obrigado, Thaís. Prazer estar aqui conversando com vocês hoje para oficialmente lançar esse produto que agora finalmente está disponível para todo mundo usar. Muita gente me manda mensagem no Insta, e aí, você já está usando, como é que é? E eu também estava com vontade, porque, na verdade, agora que eu vou conseguir falar, não, agora está disponível, agora a gente pode usar. E eu vou falar um pouquinho sobre como eu tenho preenchido o glúteo, como eu tenho feito para minhas pacientes, e eu acho que estou tendo um resultado bem interessante. Vamos lá. O que é importante? É muito importante a gente saber a anatomia glútea. Então, assim como a gente vai preencher rosto e a gente precisa estudar a anatomia, eu preciso que vocês entendam um pouquinho... Opa, está passando automático aqui, né? E eu preciso que vocês entendam um pouquinho de anatomia glútea, porque é uma parte que a gente não se dedicava muito, né? Essa parte corporal é muito nova. Então, eu quero que vocês entendam um pouco a anatomia de como funciona para a gente ter o melhor resultado. Porque o que acontece? É muito fácil a gente falar, a técnica é essa, você vai aplicar essa técnica para todo mundo. Mas, cara, cada bunda é diferente, assim como cada rosto é diferente. Eu não posso pegar o rosto de um homem e uma mulher e usar o mesmo padrão. Eu falar, não, vai botar 2 ml aqui, 2 ml aqui, 2 ml aqui. Não, cada um é diferente. Então, para glúteo, é a mesma coisa. A primeira coisa, a gente precisa entender dessa mulher, desse homem que vai consultar com a gente, qual que é o desejo. O que você quer? Ah, eu quero um glúteo mais arredondado, eu quero um glúteo mais projetado, eu quero um glúteo mais levantado. E isso você vai entender os desejos do seu paciente e vai adaptar a técnica para isso. Então, começando a anatomia, a gente vê que o glúteo tem a pele, o tecido celular subcutâneo. Esse tecido celular subcutâneo tem uma superficial, aí a gente tem uma fáscia, o profundo, depois a gente tem a fáscia muscular, e a musculatura, começa pelo glúteo máximo, depois o glúteo médio. Então, ele se distribui em 2 camadas, superficial e profunda. Abaixo, a gente tem uma fáscia mais dura. Então, se você for com uma cânula, por exemplo, é difícil você chegar no músculo, porque tem essa fáscia mais endurecida. O que dá o principal formato para o glúteo é o glúteo máximo. Ele que vai dar a forma e o contorno desse glúteo. Por isso, é muito importante a gente incentivar as nossas pacientes, os nossos pacientes, a exercitar. Então, se você tem um aparelho de tonificação, de contração muscular na sua clínica, você vai indicar ou você vai incentivar a paciente a ir na academia, porque só o ácido hialurônico, você vai ter que injetar muito volume para fazer um trabalho legal. Então, você vai unir várias coisas. O glúteo médio, ele só aparece um pouquinho na parte superior esquerda, na parte superior lateral, e ele fica abaixo do glúteo máximo, depois ele vai descendo, se esconde abaixo do glúteo máximo, e ele é recoberto por uma fáscia superficial. Nos pacientes que são magrinhos, a paciente que a gente vai fazer o preenchimento hoje, acho que vai dar para ver, a gente consegue ver o glúteo médio dela. Mas os pacientes que têm um pouquinho mais de tecido celular subcutâneo, ele fica mais escondido. Então, aqui, quando a gente vai ver na anatomia glútea, a gente vê que o tecido celular subcutâneo ele tem a parte superficial, que são lóbulos menores de gordura, e o profundo, que são lóbulos maiores e mais densos. E a gente tem uma fasciazinha dividindo esses dois partes de gordura. A parte muscular é recoberta pela fáscia, aqui, como eu falei para vocês, o glúteo médio e o glúteo máximo, que dá o contorno e o formato do glúteo como um todo. Isso é muito interessante também. Aqui são os ligamentos. Por que é importante a gente saber isso? No rosto, a gente sempre injeta perto do ligamento justamente para subir o rosto. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem, por exemplo, um ligamento isquiocutâneo aqui embaixo, que se você injetar aqui, você vai justamente fazer a mesma função do rosto. Você vai puxar, vai fazer ácido hialurônico aqui, vai puxar o bumbum para baixo. A gente não quer. Então, a gente tem que concentrar perto do ligamento sacrocutâneo para justamente fazer esse processo de lifting do bumbum com ácido hialurônico também. Então, a gente tem esse ligamento que vai começar lá no sacro, lá na parte óssea, e vai subir até a pele. Então, a gente vê que tem toda uma parte ligamentar do glúteo também, e a gente vai concentrar principalmente na parte superior e externa, no quadrante superior externo, para justamente fazer esse efeito de lifting do bumbum também. Essa é a área que vocês não devem injetar ácido hialurônico, porque é uma área de risco, né? Então, a gente basicamente divide em 1/3 e 2/3, e vocês vão injetar nos 2/3 laterais. Só para falar para vocês, dar um contexto, essa parte de anatomia glútea, de preenchimento glúteo, é toda baseada em estudo de gordura da cirurgia plástica. A gente tem muito pouco estudo com ácido hialurônico ainda no bumbum.
Não tem, porque era um produto caro. Até 2014, 2013, tinha o Macrolane, da Galderma, que era, na verdade, indicado para aumento de mama, e aí tem alguns estudos de injeção no glúteo, mas, assim, a maioria dos estudos são em revistas de cirurgia plástica. E a gente tem uma grande brasileira, que é a Doris Excel, que estuda muito essa parte corporal, principalmente por conta da celulite. Então, a parte de tecido celular subcutâneo está super bem explicado por ela. Eu vou dar uma referência para vocês também para frente. Qual que é a relação do glúteo com o IMC? Então, o Frank, junto com o Cotofana, estudaram e descreveram que um aumento de 1 quilo corresponde ao aumento de 3 milímetros de espessura do tecido adiposo glúteo do homem e a 4 milímetros da mulher. Ou seja, existe, aparentemente, uma relação entre aumento de peso e volume do tecido celular subcutâneo glúteo. Com o aumento da idade, há um aumento da espessura da camada profunda. A camada superficial de gordura ela não muda, mas a profunda fica mais hiperplásica. E com o aumento do IMC, ocorre um aumento da camada da gordura superficial. Parece óbvio isso, mas as pessoas fazem estudos para mostrar isso, e é muito interessante. Tem umas coisas que não são tão óbvias. Aqui, esse é o trabalho da Doris e do Cotofana, que é super legal, que eles estudaram como é o mecanismo de formação de celulite, e eu acho que isso é muito importante do ácido hialurônico, porque a gente consegue também corrigir a celulite. Então, assim, aquela depressão que você fez, por exemplo, o bioestimulador não melhorou, é uma queixa da paciente, você pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico e vai ter um bom resultado. Então, quando a gente estuda uma paciente um pouquinho mais magra, com um IMC baixo, normal, o que a gente vê? Que você tem os lóbulos profundos que são menos numerosos e maiores, e os lobos superficiais, eles são mais numerosos e menores. O que acontece quando essa mulher ganha peso? Os lobos, eles aumentam em tamanho, só que os septos continuam do mesmo tamanho. Aqui a gente tem septos superficiais e septos profundos. Então, como você aumenta isso em tamanho, o septo continua puxando, e esse é um mecanismo de formação de celulite. Tá? Então, isso a gente acaba vendo. Esses septos superficiais aqui, quando a gente vai estudar o homem e a mulher, o que a gente vê? Que no homem, ele tem muito mais desse septo superficial. Então, ele tem o mesmo número de septo profundo, mas ele tem muito mais lóbulos. A gordura do homem é mais lobulada na parte superficial. E aí, consequentemente, quando ele aumenta de peso, o que vê? Que aumenta essa parte profunda, tá, de gordura, mas os septos superficiais conseguem segurar aquela pele, que na mulher, voltando aqui, ele não consegue segurar porque é muito espaçado. Então, por isso que a gente vê, pode ser por isso, né, isso são estudos de anatomia, que a gente pode hipotetizar que, por isso, a mulher tem mais celulite visível do que o homem. O homem tem uma sustentação do tecido celular subcutâneo superficial maior do que da mulher. E qual que é a relação do processo de envelhecimento? Então, a musculatura glútea, ela se atrofia, como uma musculatura do corpo inteiro, e apresenta uma infiltração gordurosa com o avançar da idade. Com isso, você perde força muscular e você tem flacidez muscular. De novo, aqui a Doris Excel mostrou que o tecido subcutâneo possui uma correlação moderada com o IMC, principalmente nas pacientes mais jovens e depois nas pacientes acima de 46 anos. E paciente com IMC baixo tende a ter menos tecido adiposo subcutâneo glúteo com o avançar da idade. Tá? Glúteo versus IMC versus envelhecimento. É um monte de conceito, né, gente? O ganho de peso, o que acontece? Aumenta a altura e a largura do glúteo e aumenta o sulco interglúteo. É meio óbvio, você aumentou a altura do glúteo, o sulco interglúteo vai aumentar, vai ficar mais visível e vai diminuir a prega infraglútea. O envelhecimento, de novo, como a gente tem pitose, esse glúteo vai cair, vai aumentar de altura, vai aumentar o sulco interglúteo, mas qual que é a diferença aqui? Que a gente vai ter a prega infraglútea mais visível. Tá? Ganho de peso e envelhecimento estão associados à pitose do glúteo sobre a prega infraglútea. E apesar do aumento de peso aumentar a largura do glúteo, essa medida diminui com o envelhecimento independente do peso. Por quê? Porque você vai tendo pitose com o envelhecimento. Então, aquele glúteo que é mais sustentado na paciente jovem e mais largo, conforme ela vai envelhecendo, você vai tendo atrofia da musculatura, atrofia ligamentar, perda de sustentação ligamentar, ele vai aumentando de altura e vai perdendo largura. Tá? Então, esses conceitos de anatomia que eu mostrei para vocês são importantes de entender para a gente
ver qual que é o desejo da nossa paciente e aplicar a técnica de preenchimento adequada. Bumbum é uma paixão nacional. A gente vê isso e as nossas pacientes agora estão chegando no consultório, querendo melhorar. A gente vê isso que cada vez mais há um foco no corporal, né? Então, se a gente faz uma pesquisa no Google, tem mais de 648 mil resultados para essa pesquisa, né? Qual que é o glúteo ideal? As nossas pacientes, como que elas chegam no nosso consultório, né? Ela quer aquela bundinha redondinha maravilhosa, né? Então, quando a gente vai estudar, pegando em artigo científico, como eles caracterizam o glúteo ideal? Que as nádegas são simétricas, passando uma linha transversal e uma linha horizontal medianas, você teria uma distribuição igual, tá? Com a prega infraglútea terminando na metade do glúteo ou passando um pouquinho da metade, um espaço em forma de diamante entre as pernas e uma depressão, né, na região supraglútea. Então, esse é o glúteo ideal que as nossas pacientes chegam no nosso consultório querendo, né? E a gente tem que trabalhar com elas um pouco a realidade e ver como que a gente pode ajudar essas pacientes. Então, como que a gente pode ajudar? A gente pode usar bioestimulador para flacidez, tonificação muscular, a gente pode usar esvaziador, por exemplo, para melhorar o contorno desse glúteo, diminuir um pouco do flanco, diminuir um pouco do culote, deixar esse glúteo mais visível, subsígio para o tratamento da celulite. Cirurgia plástica pode ser uma indicação. Paciente com glúteo muito pequeno, que é uma indicação de plástica. E preenchimento, por exemplo, com ácido hialurônico ou gordura. E aí, quando a gente vai pensar assim, qual que é a diferença de preencher com ácido hialurônico e gordura? A gordura que sobrevive, ela tem resultado permanente, né? Os resultados são macios, a gente está injetando o mesmo tecido, né, naquela região, então não vai ter uma alteração de textura. É custo efetivo no longo prazo, é mais custoso inicialmente, a paciente vai ter que se submeter a um procedimento cirúrgico, mas no longo prazo pode ser efetivo. E vai remover gordura desnecessária de uma área doadora, por exemplo, a paciente vai fazer uma lipoaspiração. Qual que é os contras? Vai precisar de uma anestesia geral, vai ter um processo de recuperação longo, o resultado imprevisível, tem paciente que vai reabsorver muito daquela gordura, tem paciente que não vai reabsorver nada. Eu tenho um paciente masculino que foi fazer uma lipoaspiração e o médico falou, você quer colocar? Vou colocar só um pouquinho, porque depois vai sumir. Não sumiu nada, o paciente está com uma bunda gigante hoje, e aí não tem o que fazer, né? E a gente tem risco para a área doadora, né? Você pode ter uma isquemia ou pode ter uma complicação da lipoaspiração, sem contar que em pacientes muito magras, por exemplo, a paciente que a gente vai trazer hoje aqui, ela não tem de onde tirar gordura, tá? O ácido hialurônico, qual que é a vantagem? Ele é simples, ele é rápido, você faz com anestesia local no consultório, você tem uma satisfação inicial alta do paciente, e aqueles estudos que foram feitos lá com Macrolane em 2014, 2013, o que eles mostravam? Que mesmo depois do ácido hialurônico ser completamente reabsorvido, essas pacientes ainda tinham uma visão do bumbum delas que era melhor do que antes do tratamento, tá? Tem um downtime super pequeno, mas qual que era a dificuldade? Opções limitadas e um preço muito alto. Mas agora a gente tem, isso está mudando, a gente tem uma nova inovadora opção no mercado e com um preço justo para fazer esse preenchimento glúteo com ácido hialurônico, que é o Up Max. Então, qual que é a vantagem de cada tipo de preenchedor quando a gente vai estudar os tipos diferentes de preenchedor? A gente tem géis monofásicos e géis bifásicos, são os tradicionais. Os géis monofásicos costumam ter moléculas menores, eles têm uma menor viscosidade, uma maior facilidade de aplicação, um produto mais coeso, tá? Com uma melhor integração tecidual, menos palpável sobre a pele. O gel bifásico, normalmente, ele tem uma partícula maior que é envolta por um gel de ácido hialurônico não reticulado, que funciona como veículo, então tem um G-prime grande e uma capacidade de elevação tecidual grande. O maior G-prime, ou complexos módulos, portanto, maior resistência à deformação. Mas o Up Max vem com uma tecnologia nova, que é uma tecnologia chamada R², que combina o melhor do produto monofásico e do bifásico em um só, tá? Então, ele é o primeiro preenchedor multifásico 100% reticulado. Vamos ver esse videozinho aqui para vocês conhecerem como é feita essa tecnologia do Up Max.
terminologia R² ou R2, a gente precisa decidir como é que vai ser, que significa de revolução e rotação, você consegue esse ácido hialurônico com grandes partículas, que vão te dar a sustentação tecidual, envoltas num gel mais fino e reticulado, que funciona como um veículo. Então, você tem uma alta capacidade de elevação tecidual, é um produto que é fácil de aplicar, que já aplicou UP, já teve essa experiência, e com o UP Max mantém essa gostosura de aplicar, é fácil de moldar, tem uma excelente integração tecidual, e o bacana é que a gente cada vez mais estuda essa parte de colágeno e ácido hialurônico. O que a gente sabe hoje é que as partículas menores de ácido hialurônico, elas têm a capacidade de ativar CD44 e fazer um estímulo de colágeno. Então, como você tem a partícula grande rodeada pela partícula menor, você consegue fazer um estímulo de colágeno via CD44 com o UP Max. Tem uma preocupação grande com a segurança do paciente, então o processo de produção envolve menos fases de contaminação, ele tem menos breaks, e com isso, cada break você tem um risco de contaminação. Com o UP Max isso é simplificado, você diminui o risco de contaminação do produto. A gente tem um produto que é previamente hidratado, então isso é interessante porque você sabe o quanto o produto vai... A gente nunca sabe 100%, mas a gente consegue ter uma estimativa de quanto ele vai dobrar de volume depois da aplicação. Então, aqui a gente vê que diferentes preenchedores do mercado, quando colocados numa coluna d'água, né, a gente vê o quanto ele hidrata e quanto ele aumenta de volume, e com o UP Max a gente tem um resultado que é previsível. A sensibilidade à hialuronidase é um produto que é seguro, e tem estudo mostrando que com 300 unidades de hialuronidase você dilui 1 ml de UP. O grau de modificação é algo que se estuda muito atualmente, que é uma medida que tem um potencial de predizer a complicação imunológica que você vai ter no longo prazo. O que isso significa? É relacionado com o BDDE, e é uma resposta indireta, uma medida indireta para a resposta inflamatória. Então, a gente vê que o UP ele tem um baixo grau de modificação. Aqui os estudos mostrando que, após 12 semanas de aplicação de UP, a gente tem um aumento progressivo das fibras colágenas. Então, isso que a gente estuda via CD44, a gente consegue com biópsia de pele mostrar que há um aumento de fibra colágena. E a mesma coisa com as fibras elásticas, que é algo que se estuda muito hoje também. Tá? Então, é um preenchedor previsível, não é absorvido imediatamente após a injeção, alto G', tem uma capacidade de volumização grande, fácil de moldar, é malhável para se adaptar à anatomia do paciente, coeso, tem uma excelente integração tecidual, fácil de aplicar, uma concentração alta de ácido hialurônico com uma grande reticulação, um baixo risco de edema após a aplicação e seguro, degradado em 2 horas com 300 unidades de hialuronidase. E aqui está a caixinha do UP Max, que é maravilhosa. Então, é um produto com alto G' que tem macropartículas, ou seja, partículas grandes que dão uma grande capacidade de volumização. As seringas são de 3 ml, a caixa vem 5 seringas de 3 ml prontas para usar, você não precisa transferir, você não precisa colocar lidocaína, não requer transferência ou diluição, é fácil de aplicar, e a lidocaína que oferece conforto para o nosso paciente. Então, alta volumização, remodelação, contorno, correção de irregularidades, tratamento de depressão celulítica e resultados imediatos a um preço justo. Quando a gente vai estudar os nossos pacientes, isso que eu falei para vocês, a gente vê que tem alguns tipos de bombons. Tem o tipo A, o tipo V, o quadrado e o round. O tipo A é o da mulher pré-menopausa, é o padrão ginecoide. Então, a mulher costuma acumular mais gordura na região glútea inferior, né, e ela tem esse formato mais de pera. Conforme a mulher entra na pós-menopausa, ela perde a parte estrogênica, a gente tem a ptose e a flacidez muscular, e a gente vê que passa a ter mais um padrão androgênico. Então, é o que a gente vê mais no paciente masculino mais velho e na paciente feminina mais velha. O short square é dos pacientes que são o biotipo brevilíneo, que tem aquele bumbum mais quadradinho, e o homem tem mais esse padrão de bumbum. Lembrando que o bumbum do homem ele é mais quadrado, né? E o da mulher ele é mais arredondado. Né? Esse aqui é o sonho das nossas pacientes, que é o bumbum arredondadinho. As técnicas de aplicação também não são diferentes. Então, o que eu tenho feito, pessoal? Eu vou ser bem honesto para vocês. Eu avalio caso a caso, tá? E vejo qual que é o desejo da minha paciente. Obviamente, eu vou distribuir sempre o produto
principalmente na área superior. Tá? Porque, como a gente conversou, tem aquele ligamento sacrocutâneo lá em cima, que vai fazer o efeito lift do bumbum, que vai dar um contorno mais arredondado para a minha paciente. Então, essas áreas vermelhas são as áreas de risco que vocês não devem injetar. Tá? Que é aquela, quando a gente viu aquele slide inicial, pensando naquele terço medial. Esse é o triângulo, que é um triângulo de beleza, que também a gente não vai injetar, que é uma característica de beleza para a nossa paciente. E eu criei 6 áreas. Primeiro, eu divido o bumbum em 4. Tá? Como é que eu faço essa divisão? Eu pego o ponto de maior projeção da minha paciente, vejo lateralmente, marco uma linha de onde está a maior projeção dela e marco essa linha lateral. Tá? Desculpa, horizontal. Depois, eu vou ver exatamente o ponto onde tem maior projeção e alinhar com a depressão da região sacra e fazer uma linha vertical, que você vai ter um cruzamento dessas 2 linhas. Aí vai ser o seu ponto de entrada e é o ponto que você vai caprichar no final para dar projeção para esse bumbum. Então, se a minha paciente quer projeção de bumbum, eu vou precisar colocar mais produto naquela região. E aí, então, na região 1 e 2, eu vou botar a maior parte do meu produto, principalmente na região 2, para fazer esse efeito de lift do bumbum, para erguer esse bumbum na minha paciente. A região 3, eu vou observando, conforme eu vou preenchendo, a necessidade da minha paciente, a região 3 e 4. A região 5, eu guardo no final para fazer a projeção. E a região 6, que é a depressão trocantérica, é só se é uma queixa da minha paciente. Habitualmente eu não preencho, porque tem algumas pacientes que vêm, principalmente atletas, vêm como um sinal de beleza, a depressão trocantérica, e principalmente homens vêm como um sinal de beleza. Então, a gente só vai fazer essa segunda entrada se for uma queixa da paciente. Eu vou mostrar para vocês os casos que eu fiz. Tá? Esse aqui é um paciente masculino, ele é um paciente que tem um glúteo hipertrófico, que faz bastante academia, tem 38 anos, 82, um IMC de 26 às custas de musculatura, tem um músculo glúteo estruturado, e eu apliquei 30 ml para ele. Então, o objetivo dele era ter um pouco de maior projeção superior do glúteo. Como que eu fiz essa distribuição do produto? Eu fiz 3 ml na minha pizza medial, 6 ml no quadrante superior lateral, eu dividi em 2, fiz 6 ml na parte superior, 3 ml na parte lateral e mais 3 ml para dar a projeção do glúteo dele. Tá? Aqui são os resultados que a gente teve com esse paciente, tá? Imediato e após 10 dias. Então, o que eu vejo? Olha como eu consegui corrigir, ele tinha um glúteo que tinha uma aparência mais pesada, e eu consegui elevar o glúteo dele como um todo. Tá? A gente vê como melhorou o aspecto dele quando a gente olha na região lateral, no perfil. Aqui, na linha azul, era o ponto de maior projeção antes do preenchimento. Após o preenchimento, eu consegui um ponto novo de maior projeção. Eu elevei o bumbum desse paciente. Tá? Como que eu consegui isso? Então, fazendo a sustentação ligamentar e aplicando um pouco mais superficial para projeção. Vistas oblíquas, a gente vê como ficou mais arredondado, harmônico e como subiu o bumbum do paciente. A gente via que tinha mais um aspecto de gota e agora a gente vê que está um bumbum mais arredondado. Tá? Caso 2. Oxe, saiu com letra chinesa aí, desculpa. Essa é uma paciente feminina, diferente do outro paciente. É uma paciente de 30 anos, com IMC de 19, era uma paciente muito magra, com glúteo hipotrófico. O objetivo dela, ela falou, Renato, eu quero qualquer coisinha, eu quero um bumbum. Eu não tenho nada, vocês vão ver ela no perfil. Então, o objetivo dela era principalmente projetar, e a gente também aplicou 30 ml para o bumbum dela. E aqui, eu apliquei 5 ml no meu círculo, não saiu aqui, né? Eu apliquei 5 ml aqui, 3 ml aqui e 2 ml na face lateral. Tá? Eu fiz essa divisão. E aqui, quando a gente vê ela do perfil, antes e depois, a gente tem um resultado mais delicado, porque era uma paciente que não vai comportar um bumbum muito grande, mas ela não tinha nada, e agora a gente vê uma curvaturinha dela, ficou mais bonitinho. Olha só como eu consegui dar um resultado mais arredondadinho para ela. Aqui a gente vê que praticamente era uma depressão, e agora a gente vê que está curvadinho. Ela adorou o resultado. Renato, era o que eu queria, porque ela não vai combinar com um bumbum muito grande. Então, assim, aquela paciente que vem para você e fala assim, eu quero um bumbum gigante, se ela tiver budget, ok, mas a ácido hialurônico também vai ser difícil para você dar para ela.
Tá? Então, o objetivo do preenchimento com ácido hialurônico é dar um arredondamento, é dar um refinamento, é corrigir uma depressão celulítica dessa paciente, é deixar um resultado mais harmônico. Esse é o último caso que eu vou mostrar para vocês, uma paciente com glúteo lindo, 30 anos, 58 quilos, IMC 23,3, um glúteo normotrófico, não era nem hipertrófico, nem atrófico, e ela tem um objetivo de arredondar. Na foto é um pouquinho difícil de ver, talvez depois vocês vejam. Aqui ela tem um pouquinho de depressão desse lado esquerdo, ela tinha uma leve assimetria, tá? Mas ela queria só um glúteo mais arredondado. Então, a gente fez novamente a nossa divisão para aplicar, não aplico nessa região. E essa paciente, uma coisa que vocês vão ver, eu vou fazer o caso aqui. Eu vou colocando o produto, eu coloco minha paciente em pé. Eu coloco o produto, eu coloco a minha paciente em pé. Eu coloco o produto. Por quê? É dinâmico, gente. A hora que eu deito o paciente, você perde toda a referência. O bumbum ele se espalha. Então, você precisa preencher e colocar essa paciente em pé para ver como é que está ficando o seu preenchimento, para ver qual que é a necessidade dessa paciente. Então, para ela, olha que lindo que ficou. Ficou lindo. Consegui arredondar o bumbum dela, consegui subir, consegui dar uma projeção. Estava com esse aspecto mais inferiorizado, a gente conseguiu dar uma projeção para o bumbum dela. Ficou lindo. E aqui vocês veem que eu fiz 2 acessos. Por quê? Eu estava preenchendo ela, fiz o preenchimento. Quando eu estava mais ou menos com 10 ml, eu vi que estava ficando uma depressão aqui nessa região. Então, o que eu fiz? Eu fiz um segundo acesso para fazer a correção dessa região. Então, por isso que eu falo, não existe uma fórmula mágica de preenchimento glúteo, porque cada glúteo é um. E conforme você vai preencher, esse glúteo vai mudar o aspecto, você tem que ter um olho mais fino, para ver qual que é a necessidade desse paciente. Olha que bonitinho que ficou. Ficou um bumbum mais arredondado. Olha o que eu falei para vocês, que tinha aquela depressãozinha, e conforme eu comecei a preencher, isso ficou mais visível. Por isso que eu tive que fazer aquele segundo acesso para corrigir essa região superolateral, porque com a minha cânula eu não conseguia chegar lá. Já o lado direito eu não precisei fazer isso, deixei um bumbum mais arredondado, mais elevado. Ficou super bonito. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, apresentar isso. Como que você vai ter resultados melhores? Combinando tratamentos. Então, assim, essa paciente que vem hoje, a gente já fez 2 sessões de Sculptra para ela. Ela já tem, é uma paciente que é professora de educação física, ela já tem uma musculatura boa, ela já tem uma pele boa. Mesmo assim, ela é uma paciente muito magra e o sonho dela é ter um bumbum maior. Então, a gente vai dar um bumbum maior para ela hoje. Mas é isso, então é combinar. Paciente mais gordinha, usa esvaziador para melhorar o contorno. Às vezes, a paciente não vai ter budget para fazer ácido hialurônico. A gente vai trabalhar com o esvaziador, mudar as proporções do corpo dessa paciente, entender como você pode ajudar. Né? Outra coisa, o Léo vai falar sobre como vender bumbum. Né? Mas, assim, quando você fala para o paciente assim, o preço, o paciente se assusta. Mas o paciente já paga exatamente a mesma coisa para fazer 2 sessões de Sculptra no bumbum. É o mesmo preço de produto que vocês têm. Então, 4 frascos de Sculptra é o mesmo valor do que 30 ml de ácido hialurônico. Você só precisa saber como apresentar isso para o paciente. Porque se você chegar para o paciente e falar assim, custa 20 mil o preenchimento com glúteo, o paciente vai achar super caro. Agora, se você falar, não, a gente vai parcelar, vai apresentar de uma maneira diferente, talvez você consiga fazer uma venda. Olá, pessoal, tudo bem? Joia. Eu estou aqui com a Deia. A Deia é minha paciente já há um bom tempo. A gente já fez tratamento para ela do bumbum com Sculptra no passado. E a Deia é bem magrinha. Ela é professora de educação física, personal trainer, faz yoga. Então, ela tem uma musculatura glútea muito boa, mas a gente vai dar uma volumizadinha. Eu vou mostrar para vocês o exame físico dela, e quando a gente vê no perfil, a gente vê uma certa ptose do glúteo dela. Pessoal, eu estou com um retorno muito alto aqui. Você consegue baixar um pouquinho o volume? Tá melhor, obrigado. Depois a gente aumenta. Pode tirar o roupão, Deia, para a gente examinar. Fica de costas para cá. Assim. Então, primeiro vamos ver ela de perfil aqui. Tá? Cruza seu bracinho. Quando a gente vê, deixa eu sair de trás para vocês verem, vem um passinho para frente. Aí. Quando a gente vê ela do perfil, gente, então a gente vê o glúteo dela, tem essa ptose que eu falei, é um glúteo comprido, mas olha a musculatura dela. O que eu falei para vocês do glúteo médio dela, a gente consegue ver o glúteo máximo bem exercitado, bem hipertrófico, e ela tem uma depressão trocantérica aqui,
que ela gosta. Ela não quer que eu mexa na depressão trocantérica dela. Eu até mostrei para ela que ela tem uma simetria nessa depressão trocantérica. Vira de ladinho, daí para o outro lado. Que a gente vê que desse lado ela quase não tem. Mas ela prefere que eu mantenha aquele outro lado da depressão trocantérica dela. Vira de novo de perfil para lá. Então, como que eu posso ajudar a Deia? Eu vou aumentar um pouquinho o bumbum dela para fazer um efeito lift, tá? Então, eu vou marcar o ponto de maior projeção. Eu vou pegar a parte lateral do bumbum dela e vou marcar o ponto de maior projeção, que vai ser o meu ponto de entrada. Mas eu já viro ela, é só para que eu mostre aqui onde eu estou marcando a minha linha horizontal. Vira isso daí. Vocês conseguem ver a marcação da linhazinha? Tá? Eu fiz essa marcação, então, do ponto de maior projeção. Eu vou pegar aqui o finalzinho do triângulo, que é exatamente onde está a calcinha dela, junto com a linha de maior projeção, e vou marcar a minha linha vertical. Vira do outro lado agora, Deia. De novo. Vira de costas para lá, para eles. E aqui eu vou dividir em pizzas, né, em 8, no caso. Ó, eu vou fazer uma linha 45 graus aqui, outra linha 45 graus aqui, uma aqui e a outra aqui. Essa região eu não vou injetar, tá? Não tem porquê, eu não vou ter nenhum benefício. E aqui ela tem uma pele mais flácida que a gente vai trabalhar com o Plurial Tight, para melhorar a qualidade dessa pele aqui. Então, nessa mesma sessão, eu vou fazer a injeção do Tight aqui e eu vou fazer o preenchimento com ácido hialurônico aqui. Então, tá, isso já ia ser uma pergunta aqui. A gente pode fazer na mesma sessão, você indica a gente fazer esse tratamento combinado, então? Tanto do Tight quanto do Body Contour? Pode, porque assim, o Body Contour, se você for usar, você vai usar principalmente para tratar a região do flanco ou a região do culote. Tá? Então, você pode fazer na mesma sessão esse tratamento. Você não vai aplicar Body Contour no bumbum dela porque você está volumizando. Você não vai querer tirar volume no caso. Né? E aqui, o que a gente vê, então? Ó, a necessidade do bumbum dela. Aqui, ela tem um glúteo máximo bom e bem projetado. Então, dos 15 ml que eu tenho, eu vou botar uns 4 ml nessa região aqui. Tá? Eu vou botar uns 4 ml nessa região medial para conseguir fazer uma projeção e deixar esse glúteo mais arredondado. Tá? Vou colocar uns 4 ml nessa região lateral. Tá? Vou marcar aqui onde é a minha depressão trocantérica, porque ela não quer que eu preencha essa região. E na região central, eu vou colocar 2 ml para projeção. Desculpa, vocês não estão vendo, né? Então, vamos lá. Fica aqui, ó, assim. Então, olha só, eu vi a necessidade do bumbum dela. Qual que é? Ela tem o glúteo máximo bem desenhado aqui, ó. Já está projetada essa região. Então, eu vou botar um pouco de produto para fazer lift do bumbum dela. Vou colocar 4 ml nessa região mais lateral para arredondar o bumbum, tá? E vou colocar 4 ml na região medial para fazer a simetria com essa parte mais hipertrófica do glúteo máximo dela, e vou colocar nessa região central um pouquinho para fazer projeção. No final, eu vou fazer um bolinho aqui para deixar mais arredondadinho e fazer projeção. A gente vê que o glúteo dela é levemente assimétrico. Tá? Parece que o glúteo máximo dela é mais forte do lado direito, ela faz balé também, e ela acha que pode ser pela posição do balé que ela faz. Então, aqui, quando eu examino o lado esquerdo dela, eu vejo que aqui o glúteo máximo não é tão desenhado. Então, eu vou colocar 6 ml nessa região aqui para fazer a simetria com o outro lado. Eu vou colocar 3 ml aqui, 3 ml aqui e 2 de novo para fazer a minha projeção. Deu para entender, gente? Então, isso que eu falo, que o glúteo não tem fórmula mágica. Eu não posso fazer o mesmo preenchimento para todo paciente. Eu preciso avaliar a necessidade da minha paciente e você vê que na mesma paciente eu tenho necessidades diferentes, porque ela tem um glúteo com força diferente. Ela tem o tamanho do glúteo diferente dos lados. Dúvidas da marcação? No caso dela, se fosse um desejo preencher a depressão trocantérica, como que a gente distribuiria? Eu faria menos lift,
Porque no lado esquerdo, ó, vocês conseguem ver que é bonita a depressão trocantérica aqui, no caso dela, não é muito afundada. Aqui é mais afundada. Eu tiraria 1 ml de cada um, porque ele já tem um músculo maior. Na verdade, a depressão trocantérica que faz aqui é por causa da hipertrofia do músculo dela. O músculo está puxando o tecido para cá e está afundando. Porque a gente vê a depressão trocantérica em paciente que é atleta e que tem o glúteo hipertrófico. Então, eu vou tirar dessa região e colocar na depressão trocantérica. E aí eu faria um outro ponto de entrada aqui e faria nessa região aqui. Tá? Normalmente, em homem, é bonita a depressão trocantérica, e em mulher atleta, que é o caso da Deia, é bonito também, ela gosta. Né? E a gente vê que é lindo a anatomia do bumbum dela, a gente consegue ver o glúteo médio, o glúteo máximo super desenhado. Tá? Ela tem um tecido adiposo não muito grande, tá? Tem um pouco de flacidez, mas o bumbum dela é lindo. Né? É o paciente ideal para a gente fazer esse preenchimento, não é aquele bumbum pesado que você vai ter uma dificuldade de mostrar. O preenchimento dela vai aparecer. E aí a gente vai trabalhar depois essa região. Eu até estava discutindo com umas médicas. Renato, você preencheria essa região aqui? O que a gente tem, pessoal? Quando os estudos que eu falei para vocês são de estudos de cirurgia plástica. Estudo de cirurgia plástica, para preencher o bumbum, como é que eles fazem? Eles entram com a cânula aqui por baixo e eles vão injetando gordura aqui. Quando você entra com a cânula aqui por baixo, na profundidade, você tem um monte de vaso saindo aqui. Como a gente está usando uma cânula superficial em retroinjeção, eu acredito, e aqui é só acreditar, que seja seguro fazer o preenchimento dessa região com ácido hialurônico, de maneira superficial em quantidades moderadas. Mas, por enquanto, eu ainda não tive essa necessidade. No caso dela, eu vou trabalhar a pele dela com o Plurial Tight, e eu acho que eu vou ter uma boa resposta. Mais alguma dúvida? Vamos começar então, Deia? Pode deitar. Está muito frio? Qualquer coisa você me avisa, que está geladinho. Isso, pode deitar de barriga para baixo. Eu vou ficar daquele lado que eu prefiro. Isso. Vamos levar a maca dela. Está confortável? Eleva a maca para mim, Léo. Está de botinha. Altura. Fica mais confortável, né? Para não ficar com muito geladinha. Me dá Clorex alcoólica. Tá bom, Léo. Não, tá ótimo. Renato, se fosse caso de bioestimulador, você indicaria fazer junto também? Pode fazer junto, porque aqui a gente vai estar trabalhando no plano. Deixa eu só botar isso aqui. Vou botar aqui para trás. A gente vai estar trabalhando no plano de gordura profunda, então abaixo daquela face superficial. E o bioestimulador, a gente sabe que aplicando ele superficial é quando eu vou ter o melhor resultado dele. Pronto. Dá mais uma gazezinha. Isso aqui pode descartar. Então, eu posso fazer na mesma sessão bioestímulo e o preenchimento. Pode me dar um anestésico, Sheila? Botãozinho de anestesia, tá? Então, eu vou fazer só o botão anestésico, tá? Picadinha, 1, 2, 3. Arde. Essa picadinha de abelha, né? 1, 2, 3. Arde. Pronto. Aí, o que eu vou usar, gente? O UpMax, vocês estão vendo? Consegue trocar para essas aqui? Então, essa seringa maravilhosa, ela é um tesão, essa seringa com 3 ml de ácido hialurônico. Na verdade, vem 3,3, tem um chorinho, né? E eu vou usar uma cânula 18G por 70. Com isso, eu consigo alcançar toda essa região que eu planejei. Mas o que a gente vai fazer? Durante o procedimento, como eu falei, a gente vai colocar ela em pé para reavaliar as necessidades do bumbum dela. A agulha rosa. Segura um pouquinho para mim, Sheila. Tudo bem? Qualquer coisa você me fala, tá, Dé? Eu fiz com cânula 22, tá? No consultório. E eu vou mostrar para vocês. Abre uma cânula 22 para a gente também. Dá para fazer, mas você precisa fazer um pouco mais de força, tá? Com essa aqui, gente, é muito fácil. Ó, saiu, não fiz força nenhuma. E eu tô com o dedo machucado. Então, assim, é muito fácil. Se eu fizer com a cânula 22, eu vou precisar fazer um pouquinho mais de força. Só para a gente mostrar aqui para eles.
Vê se você consegue tirar, porque eu estou com a mão direita inutilizada. Tem que pegar uma pinça. Tem que pegar uma pinça. Conseguiu. Boa. Então, aqui com a 22, eu também consigo fazer, ó. E fácil. Tá? Então, vou começar, por exemplo, o preenchimento aqui com a cânula 22 para vocês verem. Ó. O mais difícil é a entrada. Ó, pronto. Estou na camada de gordura mais profunda. Vejo o edredomzinho, consigo mexer a minha cânula. Tá? Tudo bem, né? Vai sentir uns craquezinhos. Ó, e aí eu consigo injetar com a minha cânula 22, se eu precisar fazer. Super tranquilo. Ó. Vai muito fácil. Eu não estou injetando com o meu dedão porque eu estou com a unha machucada, tá, gente? Então, estou fazendo força com a região do polegar. Eu só não vou continuar com a 22 aqui, porque o bumbum dela é mais comprido e vai ficar faltando aqui depois. Então, eu vou trocar a cânula, porque essa é 22 por 50, não é 22 por 70. Ela é uma cânula mais traumática, né, a 18, então a gente tem que orientar que vai ficar mais equimose para o nosso paciente. Estou de novo no plano correto, que é o plano de gordura mais profunda. Tá? E, gente, vai muito fácil. Para quem já usou o preenchedor que tem mais nome no mercado, o Strianon, é uma diferença que não tem nem como escrever para vocês. Parece uma manteiguinha para ir aqui. Ó. Até com a minha unha machucada eu consigo fazer. Tá? Então, estou preenchendo primeiro essa minha pizza aqui medial, para a gente fazer o contorno do bumbum dela, deixar arredondadinho. Aqui uma travezinha fibrosa. Pronto. Tudo bem, né? E é importante que eu vá em toda a extensão da cânula para preencher. Lembra que eu falei para vocês que o ligamento sacrocutâneo está aqui em cima. Então, eu depositando o produto lá, eu vou conseguir esse efeito lift. E já quando eu vou trazendo com a retroinjeção, eu vou conseguindo o arredondamento do bumbum dela. Pronto, então foi a minha primeira. Não precisa. Então, fiz os meus 3 ml que eu programei na região medial e agora eu vou começar a região lateral. A cânula de 18 ela é mais grosseira, então a chance de você ter hematoma é um pouquinho maior que a cânula de 22. A vantagem é que você vai romper uns septozinhos fibrosos. Se a paciente tiver um bumbum com mais celulite, você vai conseguir melhorar. Tudo bem? Doendo muito? Ó, ela não está sentindo nada de dor. Estou falando para a gente que está super tranquilo. Por retroinjeção, você está colocando Retroinjeção, mais ou menos qual a quantidade do preenchedor? Eu estou colocando mais ou menos 0,1 por retroinjeção. Tá? Aqui tem os septozinhos fibrosos. Celulitezinha. Ô, Renato, foi uma dúvida aqui. A quantidade por retro 0,1 acharam um pouco assim, para dar esse volume. Mesmo que a gente trabalhe o mesmo lugar, a gente faz outra retroinjeção no mesmo lugar com a mesma quantidade, Exatamente. né? Tá. Eu vou distribuindo o produto, porque na verdade eu tenho uma seringa aqui, você pode até colocar mais por vez. Eu vou fazendo isso porque eu vou liberando o septo fibroso e eu vou melhorando a qualidade da pele, melhorando a celulite que eu tenho. Então, aqui eu tinha programado 6 ml. Eu vou fazer mais 1 ml aqui. E depois eu vou reavaliar esse bumbum para a gente ver se vai realmente colocar aqueles 6 ml nessa região aqui. Tá, então, aqui eu fiz 4 ml. Aqui eu já fiz 3. E aqui eu tinha programado 3. Vou colocar 2. Eu estou na 3ª seringa. Eu vou usar o total de 5 seringas para o bumbum dela, esse lado aqui. Quando eu vou fazendo essas injeções de 0,1, eu consigo um resultado mais uniforme
Tá? Eu não quero ter bolos, eu não quero deixar o produto... eu vou fazer um bolos no orifício central. Tudo bem? Não precisa. O produto ele se integra sem necessidade de massagem, tá? Deixa eu só voltar com a minha cânula aqui. Aí, por isso estava difícil. Pronto. Tudo bem? Certo o fibrosinho aqui. Gente, ela falou que não sentiu nada, que está super tranquilo. Que o Sculptra dói mais. Eu consigo palpar um pouquinho do meu preenchedor aqui, mas é um produto bem tranquilo. Vou colocar mais 1 ml aqui. Vamos colocar ela em pé para a gente avaliar agora? Isso. Tá. Foram 9 ml. 9 ml. Tira a toalhinha de cima dela. Tira a toalha. Tira a toalha. Fica em pé lá, de frente para a porta. Oi, Renato, desculpa, Oi. Tatiana. Quanto é que você está cobrando? Eu estou cobrando... Ai, gente, vergonha de falar na frente de todo mundo, né? Eu fiz uma promoção para fazer rodar a clínica. Eu estou cobrando 6 de 1.500. Tá? Porque eu quero que rode o produto para os pacientes conhecerem e eu criar a mão com isso. Mas eu acho que você tem que cobrar entre 2 e 3 vezes o preço do custo, dependendo do ticket da sua clínica. Então, olha aqui, gente, o que eu vejo no bumbum dela... Fica de perfil, Déia, para eles. O que eu já vejo? Cruzando a mãozinha. Ó, eu consegui já melhorar essa região superior aqui, ó. Agora, o que eu estou sentindo necessidade é essa região aqui para deixar mais arredondadinha. Vocês estão conseguindo ver? Vira assim. Que é essa aqui, ó. Eu preciso trabalhar um pouquinho essa região. Então, eu vou distribuir um pouco mais de produto aqui. Aqui está lindo, ó. Vira para cá, ó. Consegui subir essa região, ó. Consegui dar projeção. O que eu sinto necessidade agora é aqui, ó. Então, eu tinha programado 3 ml aqui, mas eu já vejo que eu vou precisar usar mais produto aqui. Tá? Então, nessa região, para conseguir dar um pouquinho mais de projeção e uniformidade para o bumbum dela. Tá bom? Então, vamos lá, Déia, pode deitar de novo. Isso. Uhum. Qual que é a orientação pós-procedimento? Então, é muito tranquilo pós, porque assim, a gente pensa, será que o paciente pode sentar? Gente, quando a gente senta, a gente se apoia na tuberosidade isquiática, que é nesse quadrante que a gente não está injetando nada. Então, é tranquilo. Eu só peço para o paciente não realizar atividade física por em torno de 3 a 4 dias, por conta do edema que vai fazer. Vai fazer hematoma, então não se expor ao sol para não manchar. Tá? Principalmente quando a gente usa uma cânula mais grosseira, como a 18. Mas é um pós muito tranquilo. Como o produto tem lidocaína, não dói muito para a injeção. E depois, analgésico simples se tiver dor. Aqui eu tenho um pouquinho mais profundo. Aí. Tudo bem? Então, maravilha. Então, aqui eu vou botar mais produto para deixar esse bumbum mais arredondado. Tudo bem? Ó, ela está super tranquila. Então, é um procedimento simples de fazer, com baixo risco, com pouca dor por paciente, muito tranquilo. E agora, com essa última... Pode falar. Oi, Renato. Mais uma Oi. dúvida em relação aos cuidados pós. Você orienta o paciente a dormir de barriga para baixo alguns dias ou não? Você já libera para dormir? É muito difícil dormir de barriga para baixo. Vai começar a ter dor nas costas. Então, assim, normalmente o colchão é macio, eu não acho que vai atrapalhar o resultado. Tá? Outra dúvida. Na hora de marcar a projeção, essa linha que você marca na projeção do glúteo, você falou que avalia o paciente de perfil e você marca a projeção do próprio paciente. Às vezes tem paciente que tem essa projeção mais inferior, tem uma bunda muito caída. Você marca... Eu jogo um pouco... Não, eu jogo para cima um pouquinho. Porque, na verdade, isso, onde seria o ideal. Tá? Aqui, então, ó,
com essa partezinha final do preenchedor, agora que eu vou trabalhar principalmente a projeção aqui. Deixa eu tentar afundar aqui a minha cano. Aí, pronto. Então, lembra aquele círculozinho inicial que eu fiz? Ó, gente, eu vou depositar mais perto da saída aqui para conseguir fazer projeção dessa região. E aí eu vou bem profundo lá embaixo, batendo quase na face muscular, distribuindo o meu produto. É importante vocês fazerem lá embaixo para não ter refluxo do produto depois. Aqui vai precisar um pouquinho mais. Tudo bem, daí? Oi? Pronto. Vou guardar 1 mlzinho ainda se precisar. Vamos ficar em pé depois, de novo. Deixa eu baixar aqui, espera aí. Pode ficar em pé. Renato, dúvida de valores de novo aqui. O valor que você falou de 6 de 1.500, você usa para fazer 15 ou 30 ml? 30 ml, mas é porque eu quero fazer a clínica rodar, gente. É um valor baixo, tá? Eu acho que dá para cobrar no mínimo 12, na verdade, assim, que seria 3 vezes o valor. Ó, vamos ver então aqui, vira para cá. Vou falar, tá? Eu acho que 12 seria o mínimo. Eu faria um valor de 15, já que se a gente tem um preço promocional de 2.900 hoje, você faz você multiplica, eu acho que eu não posso deixar essa paciente ficar, olha, já pegando no pé do meu cliente. Eu entendo, ele está com uma clínica nova, ele quer fazer esse movimento, e eu acho que é isso também, tá, gente? A gente tem pessoas aqui que já têm uma clínica há muito tempo e que já tem essa paciente que quer muito, eu acho que e tem a clínica nova que a gente quer trazer esse público novo. Eu faria mínimo de 12, 15, e aí, de acordo com o preço que vocês já cobram dentro da clínica de vocês, porque também eu não posso deixar um preço tão lá embaixo para ficar parecido, tipo, eu vou lá porque é barato. Não, eu vou lá porque é bom, tem um melhor produto e tem um melhor resultado. Né? Então, assim, eu acho que vocês têm que fazer aí, e eu acredito muito nesse protocolo dividido, porque talvez ela faça primeiro uma caixa de um lado, 15, aí depois ela entende que ela quer 30, da próxima vez, e a gente consiga fazer preços interessantes para elas. Olha. Mas o Renato está fazendo em cima do que ele se propõe agora para trazer esse público feminino para ele em relação ao corporal. Porque tem essa coisa, né? Eu sou muito bom na face, mas eu não consigo ter a paciente corporal. Talvez a gente consiga trazer essa paciente corporal com esse protocolo, com um preço mais reduzido, para depois trazer... Gente, olha aqui que legal. A gente já consegue ver nitidamente a diferença, a elevação do bumbum dela aqui. Tá? E ela até falou assim, ó, a minha calcinha já subiu do lado esquerdo. Tá? Então, realmente ficou diferente aqui. A gente já consegue ver a projeção aqui, olhando no espelho, vira assim para eles. Ó, consegue ver aqui que está... Aqui está mais afundadinho, o bumbum mais elevado. É por causa do contraste. Chega mais pertinho aqui, um pouquinho mais para cá, assim, ó. Tá? Então, olha o lado preenchido mais arredondadinho aqui. A gente elevou o bumbum dela. Se eu tivesse mais produto, de novo, eu ia colocar mais ainda nessa região lateral aqui, tá? Para deixar mais harmônico. Acho que a gente tem mais uma seringa extra, talvez eu distribua aqui nessa região aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Tá? Tá, beleza. Tá ótimo. Vai lá. O que você quer fazer? É por causa do contraste do branco, né? Que é tudo ao redor é branco. Mas tá bom. Depois ela dá uma voltinha aí para vocês verem, tá? Por causa tem muito contraste que é muito branco ao redor, entendeu? Pode senta um pouquinho daqui pode vir o tag. Tudo bem? Agora acho que parece que está melhor.
Levanta para a gente ver, Dé. Aqui, ó. Bem melhor, né? Tá? Conseguem ver, gente? Vira de ladinho assim. Assim. Vai para lá, para lá. Tá. Tá. Ó, de perfilzinho. Esse é o perfil que a gente não fez. E esse é o que a gente fez. Olha como ergueu o bumbum. Como a gente conseguiu projetar aqui essa região, ó. Isso. Tá? Pode deitar, vamos lá, vamos ter que finalizar. Tudo bem? Uma pergunta aqui. Existe alguma restrição de quantidade de volume por sessão? Normalmente, a gente recomenda fazer no máximo 15 ml por sessão mesmo, tá? Por quê? Se você começa a fazer muito volume, você pode ter compressão de vasinho, você vai perdendo parâmetro. Pode trocar esse aqui, guarda para depois. Você começa a perder parâmetro. É assim como no rosto, né? Quando a gente começa a fazer muito preenchedor, a gente começa a perder os parâmetros. E qual que é a orientação para o paciente sobre o tempo de duração? Eu estou falando 6 a 9 meses para os pacientes. Então, aqui, eu vou começar. Eu programei 4, 4 e 4, né? Então, vamos lá. Tudo bem? Estou no plano correto, que é gordura subcutânea profunda. E vou começar a injeção do meu produto. Tudo bem, né? Gente, é muito fácil de preencher. Não é dura a seringa, é muito tranquilo. Oi? Ah, nem tinha te falado, né? Três, isso. Eu vou fazer 3, 3, 3 e avaliar. Eu tinha programado 4, 4, 4, né? Então, vamos fazendo sempre... Eu gosto de fazer sempre essa avaliação dinâmica. Eu faço 3 ampolas, avalio e vou vendo a necessidade da paciente depois de fazer esse preenchimento. Ó, sempre ter certeza que eu estou no plano mais profundo. Aqui a gente vai fazer para fazer esse efeito lift de bombom aqui. Pronto. Tudo bem, daí? O tecido subcutâneo, gente, normalmente ela não vai sentir dor, mas os septos fibrosos, eles têm vasculatura e inervação. Então, o rompimento do septo pode provocar um pouquinho de dor na paciente, tá? Pronto, vamos colocar lá em pezinha para a gente ver. Foram 3 seringas agora. Você vê que é um procedimento limpo, né? Não tem sangramento, não tem nada. É uma delícia fazer mesmo. Pode ficar em pé, né? Olha, gente, o volume que já fez aqui em cima do bumbum dela. Elevou pra caramba, tá? Vira pra cá. Tá lindo. O que eu preciso agora nesse bumbum? Aqui já tem suficiente. Eu preciso só dar arredondamento aqui para essa região, ó. Então, o que eu vou fazer? Me dá um lapisinho.
para essa região do arredondamento aí, a gente faz o bolos, né? Isso. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo aqui e preencher mais essa região aqui, ó, para dar esse arredondado para esse bumbum. E até um pouquinho eu vou vir para cá. Tá? Então, agora eu vou distribuir meu produto aqui para fazer esse arredondamento, que nesse bumbum eu já tenho, tá bonito, e aqui eu preciso um pouquinho mais. Vamos lá? Pode deitar. Opa. Pode levar um pouquinho mais para mim, Sheila, por favor? Isso. Mais, pode mais. Pode mais, pode mais. Você me deu uma vazia. Obrigado. Então, agora eu vou colocar mais nessa parte próxima, meu orifício de entrada, para fazer mais arredondamento do bumbum. Dói mais. Ela perguntou se quem tem mais celulite dói mais. Eu falei que sim, porque a gente vai romper mais septo fibrosinho. As outras, você é a paciente que menos sentiu dor. Assim, uma paciente excelente para workshop. Aqui eu estou numa posição ruim para que eu preencha, eu teria que trocar de lado. Pronto. E o produto, gente, ele não fica, ele se integra super bem ao tecido, então ele não fica uma coisa grosseira. Tem mais uma ou já foi às 10? Mais uma. Então vamos fazer. Renato, se a paciente vai fazer o bioestimulador junto e aí ela tem que massagear, pode? Tem algum problema? Teoricamente não, assim ela vai ficar dolorida, porque o produto ele não vai se espalhar com a massagem, né? Então é tranquilo. A gente está fazendo, ó, bem profundo que eu faço ele. Então, vocês viram que eu tenho dificuldade de progredir a minha cânula, porque a gente tem os septos fibrosos do tecido celular subcutâneo. Então, eu não vou conseguir espalhar esse ácido hialurônico no sentido de ele vir para a lateral da coxa. Ó, eu tenho que fazer força para romper o septo. Então, assim, mesmo a paciente fazendo massagem, a gente não vai ter uma perda desse ácido hialurônico para um espaço que você não quer. Tudo bem, Daia? Você pode falar o que você quiser, porque eles não ouvem, viu? E aqui eu vou fazer um bolos maior, só para a gente fazer o ponto de maior projeção aqui. Pronto. Terminamos, dá uma gazezinha, vamos limpar, para a gente avaliar o bumbum dela. Tá, põe um Clorex. Tá bom. Ela falou que 10 anos de agachamento. Aí, como a gente usou a cânula 18, eu gosto de deixar um blood stop depois, tá? Para não deixar nenhum pertuito no bumbum dela. Renato, Pode falar. quando eu usava Macrolane, acontecia de, ao acumular ali no centro, como você fez, com esse pertuito, algumas pacientes depois dá uma reação inflamatória e às vezes depois vazava, sabe? Drenava. Será que não era melhor a gente fazer um furo fora dali? Eu tenho feito em algumas pacientes também. Eu faço embaixo aqui e aí preencho ele. Eu fiz isso em outras pacientes também.
Tá? Não tive nenhum caso de inflamação. Tá? Nas pacientes que eu fiz até agora, eu fiz 2 com essa técnica e 2 fazendo um buraquinho mais abaixo para fazer essa projeção mais abaixo. Na verdade, né, a projeção onde eu marquei, mas fazendo uma entrada inferior. Vamos só ver o bumbum dela antes de aplicar o Tide. Pode levantar daí. Se você fizesse um bioestimulador em si, você costuma fazer na mesma sessão ou não? Pode fazer, pode fazer. Mas na mesma região, só para melhorar a flacidez? Isso, só porque eu apliquei no plano subcutâneo lá embaixo. Então, o bioestimulador, você vai aplicar ele mais superficial. Então, não tem problema. Pode aplicar. Olha que lindo que ficou, gente. Olha só como ergueu o bumbum dela. Tá? Ficou super bumbum. Vira assim. Vai virando. Olha. Linda. Vai um pouquinho mais perto do espelho, né? Isso. Aqui. Vai virando bem devagarzinho. Vai virando para eles verem. Você viu que legal, gente? Então, a gente conseguiu melhorar muito o bumbum dela, deixar um aspecto mais bonito. Vira o pezinho também. Isso. Olha só que bacana. Depois a gente tira as fotinhas e tenta projetar aí as fotos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o tight para melhorar essa partezinha que eu não preenchi. Isso. Vai lá. Fica, porque esticou. Né? Ela disse que até a pele que ela notou que está melhor, e realmente, porque estica, né, tira aquela rugosidade do bumbum. Pode me dar o tight. Daí, agora você vai sentir um pouquinho de dor, tá? Vai ser as picadinhas. A gente não tem vibradorzinho aqui, não, né? Gente, então agora eu vou fazer a aplicação do tight para melhorar essa qualidade de pele dessa região. Aqui a gente não passou anestésico, ela vai sentir as picadinhas. 1, 2, 3. E aí eu faço pontinhos de 0, 2 em retroinjeção. Tudo bem, Daia? Renato, você quer falar um pouquinho do tight? Porque às vezes o pessoal eles não tem costume de fazer, Tá, então é um o protocolo tight- novo. O tight é um produto da Plurial que tem DMAI, silício, tá? Para melhorar... Doeu agora, né? Para melhorar a qualidade de pele, fazer um espessamento da derme. O DMAI, a gente sabe que ele tem essa função de fazer esse espessamento. Ele está em vários produtos de cosméticos que a gente usa e prescreve no nosso dia a dia. Então, aqui eu prescrevo bem superficial para pegar a região dérmica mesmo. Posso até fazer pápula, mas aqui eu estou fazendo retroinjeção, ó, porque eu quero melhorar a qualidade dessa pele aqui embaixo. E a diluição dele, você coloca anestésico? Eu coloco. O tight, se você não usar anestésico, vai arder. Tudo bem, Daia? Dá para aguentar? Tá acabando aqui. E você faz pápulazinhas de 0,1? Fazendo 0,1, ó. 0,1 em retroinjeção, ó. Isso. Para melhorar a qualidade da pele, a firmeza dessa região aqui, ó. Essa região aí que a gente não preenche, né? Que a gente não preencheu. Terminei com essa aqui, eu vou fazer do outro lado. Aguentou bem, viu? O tight, você já fez com cânula? Uma pergunta. Já fiz com cânula também, tá? Dá para fazer com cânula aqui, eu poderia fazer, mas eu acho que eu consigo distribuir ele melhor com a agulhinha, mas pode fazer com cânula, tá? No rosto, no pescoço, normalmente eu faço com cânula. Picadinha. Arde muito. Ela diz que não está ardendo, mas ela não é parâmetro, pelo jeito, viu, gente? Mas se não colocar chilo, ardeu. Ó. Você já fez alguma mistura dessas mesclas da Plurial com algum bioestimulador? Não. O que eu faço uma mistura, uma mesclinha que eu chamo de elixir para as minhas pacientes, é o tight com o fine, né, ou com o skin booster. E eu gosto muito para aplicar no pescoço. Aí eu uso 5 ml, que é um frasco do tight inteiro. Eu coloco 1 ml de chilo e 1 ml de ácido hialurônico e aplico na região do pescoço como se fosse um bioestimulador. Eu gosto muito para melhorar a qualidade de pele, para melhorar a hidratação. Tá? A Thalita está aí? A
Thalita fez, ela fez essa semana. Thalita, conta a experiência para os doutores aí. O protocolo do Tight, com Upfine e Alido, né? Isso. Porque o Upfine ele tem uma reticulação leve, então eu vou conseguir um efeito de hidratação e que se sustenta por um tempo maior. Se eu usar o Skin Booster, eu posso usar também o paciente que tem uma pele mais fininha, que não precisa tanto de preenchimento da região, eu posso usar um Skin Booster. Se eu quero fazer um preenchimento, eu vou acabar usando o Tight, o reticulado. Outra coisa, Nato, na ampolinha do Tight, você coloca 1 ml de Lido? Isso. Normalmente, então, para fazer essa misturinha, você vai precisar de um transferidor. Tá? Então, aí eu coloco 1 ml de Lido dentro, aspiro esses 6 ml. Na outra seringa, eu vou colocar 1 ml, vou estar com seringas de 10 ml, e uso o transferidor para fazer a misturinha. E se for sem o ácido hialurônico, só... Pode colocar 1 ml dentro do... Isso, porque aí eu consigo ter 3 ml para distribuir na área. Isso. Gente, terminou a DEA. A gente tem mais uma paciente que eu fiz o preenchimento do glúteo dela na quarta, que ela vai voltar aqui para mostrar para vocês a complementação do tratamento com o Body Contour. Tá? A gente vai fechar aqui, daqui a pouco a gente volta. Essa aqui foi uma paciente que a gente preencheu na quarta-feira. Tá? Foram usados 30 ml também do UpMax. E, diferentemente da DEA, eu fiz uma liberação da celulite dela. Tá? Eu usei uma cânula 20, aquela bico de pato, para fazer subcision. Por isso que a gente está vendo um hematoma maior no bumbum dela. Mas olha como a gente conseguiu também... Né? Vocês viram as fotos dela na apresentação, aqui, essa região que a gente preencheu. E ela foi aquela que eu fiz o segundo acesso, gente, na parte lateral, para melhorar essa região aqui. Nossa, vocês estão vendo um roxão ali, né? Para melhorar essa região aqui, ó. Vira para cá assim, para eles é o contrário. Ó, essa região aqui que eu consegui melhorar com o preenchimento. E olha, fica super bonito, fica bem natural, não fica empedrado, tá? Lógico, a gente que é médico, palpando, você consegue sentir o ácido hialurônico na profundidade, mas está bem tranquilo. Então, hoje a gente vai complementar o tratamento dela, da região do bumbum, tá? Que, na verdade, para potencializar esse nosso efeito, a gente vai usar um emptier, um esvaziador, na região do culote. Então, a gente vai dar um emagrecimento nessa região para deixar o bumbum dela ainda mais visível. Então, aqui eu vou marcar a minha área de tratamento. Vou marcar o culote dela e eu vou aplicar o meu produto aqui. Vamos ver o outro lado. Mesma coisa, marco onde tem mais o culote dela aqui nessa região e vou distribuir . Nessa região aqui, para a gente potencializar o resultado e deixar mais bonito ainda o bumbum dela. Pode deitar. Então, eu vou usar o barriga para baixo. Renato, antes dela deitar, coloca ela aí na frente da câmera, só para mostrar certinho a marcação, porque ficou um pouco... Não deu para ver, né? Então, aqui, ó, fica de ladinho. Eu peguei o culote dela aqui, desenhei essa parte que tem que está um pouquinho sobressaliente, tá? É lindo o bumbum dela, é pouquíssimo que ela precisa. E eu vou distribuir um frasco de Body Contour nessa região. Eu acrescentei 0,5 ml de lidocaína no meu frasco de 5 ml. Então, eu marquei mais ou menos 22, 23 pontinhos aqui, que eu vou aplicar de 0,2 nessa região. Você depois, pediram aqui, caso desse para disponibilizar, você tem foto do antes e depois dela? Tem, tá na minha aula. Depois a gente coloca, é só projetar a aula de novo que a gente consegue ver aí. Preparado para umas picadinhas? Agora vai ser várias picadinhas. É? É só picadinha. Vou higienizar bem aqui a região.
E aqui, gente, como ela não tem um culote muito grande, eu não vou aplicar com a minha agulha a 90 graus, pelo risco de fazer uma injeção muscular, intramuscular. Então, eu vou pinçar a pele e a 45 graus, picadinha, eu vou aplicar. Tudo bem? É muito simples a aplicação do Body Contour. Quem já utiliza sabe que não tem segredo nenhum. Me pergunto, Renato, você faz pontos de 0,8? Eu não costumo fazer, gente. Eu costumo fazer ponto de 0,2 mesmo, no máximo 0,3, porque eu acho que você fazer um ponto isso é uma questão matemática. Quanto mais pontos você fizer de menor raio, maior área de tratamento você vai ter. Se você pegar um círculo e fazer o cálculo de área com raio de 5 centímetros e 5 círculos de 1 centímetro, você vai ver que os 5 círculos de 1 centímetro vão ter maior área de superfície. Com isso, eu vou ter uma área de tratamento maior. Tudo bem? Ela está super tranquila também. Próximo, mais assim. China. Aqui é bem importante tirar a bolha de ar, senão fica pingando, tá? Como ela é uma coluna líquida. Tudo bem. É bem tranquilo, só picadinha. A gente passou um creme de lidocaína antes, mas você pode fazer uma anestesia com gelo mesmo, ou anestesia vibratória. No consultório eu uso vibratório. Renato, só repete de novo, porque questionaram de novo por que não a aplicação do 90 graus aqui. Porque o culote dela não é tão grande. Se eu aplicar 90 graus, tem o risco de eu aplicar no tensor da face lata ou na musculatura. Então, eu estou aplicando a 45 graus para ter certeza que eu estou na gordura. E o último pontinho aqui. Pronto. Tá, o culote dela não é tão grande assim. Então, se eu aplicar grande, profundo, tem o risco de eu injetar na musculatura. Só por isso. Quando eu for fazer abdômen, normalmente eu aplico a 90 graus. Tranquilo. De novo, vamos lá. Picadinha. Não tem segredo, gente. Esse aqui é uma aplicação super simples, dá um super resultado. Uhum. Aí, o paciente, você tem que orientar que vai edemaciar depois do tratamento, é algo que a paciente precisa estar ciente. O edema é importante para fazer a retração da pele depois do tratamento, tá? Não precisa massagear, ela só tem que entender que esse edema faz parte do tratamento dela. Pronto. Em 5 minutos faço, gosto muito do resultado. Eu acho que culote, na verdade, é uma das áreas que tem um resultado mais pobre com o esvaziador, mas é o que a gente tem para fazer. Tá? Então, quando eu faço culote, eu sempre programo 5 sessões. Abdômen, flanco, às vezes eu programo 3 sessões. O que eu noto é que quanto mais dura a gordura, no caso dela não é tão dura, mais difícil é de obter um resultado legal. Tá? No caso dela, acho que ela vai ter um resultado super bom aqui, com 2 ou 3 sessões já. Dúvidas, gente? Uma outra pergunta. Para essa paciente dessa indicação do Body Contour, você pensou em fazer mais alguma sessão daqui um mês, 15 dias? 21 dias, normalmente, eu tenho dado do corporal de intervalo, tá? Eu programaria 3 sessões para ela. Tá legal? Eu vou aí mostrar o pré e pós dela para vocês. Tá bom, vamos lá. Tudo bem? Pode, tira para mim no ouvido. E aí? Agora daqui a pouco vai começar a coçar, normal também.
tentando não pôr a mão digital com você. Eu também estou. Pior que a gente não pode usar aqui a... Eu vou passar mais um pouquinho para tirar o sanguinho, tá bom? Também pra você. Você vai gastar? Oi? Embora. Entendi. Você vai gastar o pode ir pra casa. Tá descansada. Pode pegar férias. Só pra... Você tá com a calça clara? Só pra não... Eu não tô fazendo isso sem luva, tá? Arde um pouquinho. Tá, não tem trabalho. Ai, arde um pouquinho. Sério? É porque o outro, mas esse também vai ficar com anestésico, viu? 1000 vezes o outro. Nossa. Lembra que eu falei para vocês que ela tinha uma assimetria, que esse lado eu acabei fazendo um segundo ponto de entrada para corrigir essa região aqui, mas a marcação que eu fiz foi basicamente essa, tá? E aí, olha o resultado que a gente teve. Então, vocês viram que o resultado se mantém hoje, né? A gente consegue fazer a elevação. Então, eu quando deposito ácido hialurônico nessa região, eu vou conseguir elevar o glúteo, eu vou conseguir trazer esse glúteo para cima para projetar ele e dar um resultado muito bonito. Olha, aqui que ela tinha depressão, ó, a gente conseguiu arredondar e deixar bem bonitinho o glúteo dela. Tá? Era isso.